Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavras do Santo Padre. Jesus revelou-nos o segredo de um milagre que também nós podemos repetir, tornando-nos protagonistas do efatá daquela palavra abre-te, com a qual ele restituiu a palavra e a audição ao surdo-mudo. Trata-se de nos abrirmos às necessidades dos nossos irmãos sofredores e necessitados de ajuda, evitando o egoísmo e o fechamento do coração. É precisamente o coração, ou seja, o núcleo profundo da pessoa, que Jesus vem abrir e libertar, para nos tornar capazes de viver plenamente a relação com Deus e com o próximo. Ele fez-se homem porque o homem, que o pecado tornou interiormente surdo e mudo, possa ouvir a voz de Deus, a voz do amor que fala ao seu coração e assim, por sua vez, aprenda a falar a linguagem do amor, traduzindo-a em gestos de generosidade e de doação de si mesmo. Santa Escolástica Virgem, irmã de S. Bento. Quem ama mais pode mais. Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem. Vivendo à sombra do irmão, pai do monacato ocidental, foi sempre fiel intérprete da sua regra. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543. Natural de Núrcia, região italiana da Úmbria, foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração, a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos, único texto de referência, com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Vocação religiosa nas pegadas do irmão. Segundo a história de Escolástica, disse que era filha de Eutrópio, descendente de uma antiga família de senadores romanos, os Anici, e de Cláudia. Morta logo depois do parto dos gêmeos com 12 anos, foi mandada a Roma, junto com seu irmão Bento, onde ficaram profundamente escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita por primeiro, enquanto Escolástica, herdeira do patrimônio familiar e revelando-se distante dos bens terrenos, pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes entrou para um mosteiro próximo de Núrcia e depois transferiu-se para Subiaco seguindo o irmão, que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro de Pilmarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento, que deu origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. A regra do silêncio. Era normal para a Escolástica recomendar a observância da regra do silêncio e evitar conversas com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo se fossem visitantes devotos. Ela costumava repetir: fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que neste mundo pode ser tão digno para se falar senão sobre ele. Escolástica gostava de falar a respeito de Deus, sobretudo com o irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam diálogos espirituais era uma casinha, situada no meio da estrada entre os dois mosteiros. O milagre que desafiou Bento. São Gregório Magno narra que no último dos seus encontros, datado de 6 de fevereiro de 543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até na manhã do dia seguinte, mas Bento se opôs para não violar a regra. Então, Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. A primeira reação de Bento com o temporal improviso foi, porém, de contrariedade.
Que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora pode ir se quiser. Deixe-me e volte ao seu mosteiro. Foi uma espécie de revanche da irmã, que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado a se dirigir a Deus com todas as forças, durante as dificuldades. Assim se destacaram os dotes femininos de Escolástica: docilidade, perseverança e também audácia ao obter o que desejava fortemente. Unidos em Deus, na vida e na morte. 3 dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado pouco tempo depois. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo seus corpos também ficassem unidos na mesma sepultura. Hoje quem visita a majestosa abadia de Monte Cassino, após 15 séculos de história, pode experimentar a emoção de estar diante do túmulo dos santos irmãos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Oração. Ó Deus, que de modo admirável ornaste Santa Escolástica com a luz da inocência, dai-nos sempre agradar-vos pela pureza da vida, a fim de vos louvarmos com o coro das virgens na alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos Zótico, Jacinto e Amâncio, mártires na Via Labicana. Estes 3 mártires são às vezes acompanhados por Santo Irineu, que também morreu durante as perseguições de Diocleciano, entre os séculos III e IV. Foram sepultados em antigos cemitérios, ao longo da Via Labicana, em Roma. Seus restos mortais foram trasladados para a Basílica de Santa Praxedes. Sobre estes santos não conseguimos obter mais informações. É importante ressaltar que a fonte de nossas postagens é do Vatican News. Deus abençoe.